A palavra do Senhor para nós, para a sua vida nesta noite, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, segundo Evangelho no Novo Testamento, Evangelho de Marcos, vamos ler no capítulo 14, 2 trechos, e depois no capítulo 16. Vamos ler um trecho um pouquinho mais longo nesta noite, para a nossa meditação, crescimento e certamente para a bênção das nossas vidas, edificação na palavra. Então vamos atentar para a palavra de Deus com toda atenção e cuidado. Que cada coração agora aqui esteja totalmente voltado e aberto para a palavra. Amém? Ouçamos a palavra do Senhor. E Marcos 14, nosso primeiro trecho desta noite, texto, versos 27 a 31. Aqui nós temos o contexto quando Jesus já fala mais abertamente sobre o que vai acontecer com ele, preparando os seus discípulos, orientando. E então nós vamos ler estas palavras dele, palavras esclarecedoras sobre suas semanas futuras, já muito próximo da sua crucificação, e a reação de Pedro, segundo a narrativa de Marcos. Verso 27 diz: Disse-lhes Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que, ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Agora o verso 66, no mesmo capítulo 14, agora Jesus já está preso, está em julgamento, naquela noite terrível, e Marcos continua a narrativa, dizendo que Pedro estava ali entre a multidão que acompanhava e assistia ao que se passava com Jesus. Verso 66, estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse, começando com o verso 4, Agora, já mais à frente, Jesus ressuscitou. As mulheres vão primeiro ao túmulo, pensando em preparar o corpo dele com bálsamos. E temos a narrativa de Marcos, então, sobre esta ida delas ao túmulo que se sucede. Vamos ler no capítulo 16, versos 4 a 7. Mas, quando elas foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Verso 7 mais uma vez. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Até aí. O ex-presidente de décadas passadas dos Estados Unidos, John Kennedy, disse uma vez que o sucesso tem muitos pais. O sucesso tem muitos pais. O fracasso é sempre órfão. Nós temos um relacionamento difícil, desafiador com a experiência do fracasso. Não gostamos, procuramos nos desassociar dele, etc. É um drama humano isto. O sucesso tem muitos pais. O fracasso é órfão. Ninguém é responsável por ele. Zig Ziglar
é um homem membro da primeira igreja batista de Dallas, que é uma igreja lá muito afluente, enorme. Mas Zig Ziglar, que é líder atuante naquela igreja, é também um palestrante motivacional muito requisitado e conhecido ali, especialmente no Texas, no estado do Texas. E ele tem alguns livros publicados, etc. E ele fez algumas colocações interessantes sobre o fracasso. Ele diz: saber se beneficiar do fracasso é a chave do sucesso. Saber se beneficiar do fracasso é a chave do sucesso. Ele disse mais: fracasso não o torna num fracassado, mas sim o permanecer no fracasso. Fracasso não o torna num fracassado, mas sim o permanecer no fracasso. E ele disse mais: é melhor ser alguém que tentou algumas vezes e fracassou, do que ser aquele que nunca tentou por temer o fracasso. Resguardados e devidos cuidados, essas palavras na observação humana realmente têm um fundo de verdade, uma sabedoria útil a nós, não é verdade? Mas aí está este pensador que se especializou em trabalhar o ser humano em termos de motivação, mostrando como que devemos olhar o fracasso. Mas Thomas Edison, o grande inventor, um homem criativo que nos deu, muito conhecido como o pai da lâmpada, iluminação elétrica artificial, e ele uma vez foi então questionado com relação às suas tentativas e fracassos de conseguir o sucesso para chegar à lâmpada. Depois de muitas tentativas e não tendo sucesso, ele disse o seguinte: eu não fracassei, eu apenas descobri 10.000 modos que não funcionam. Deve haver um que não é nenhum desses que funciona. Olhamos a vida de pessoas como Albert Einstein, grande cientista, pai da teoria da relatividade. Nasceu numa família judia lá na Europa, uma família pobre. Tinha um complexo de inferioridade devido ao antissemitismo, que era muito disseminado ali onde ele vivia, na Alemanha. Quando jovem, adolescente, desenvolveu até esse complexo de inferioridade. Era introspectivo demais e foi levado para ser examinado por especialistas. E ele não passou no primeiro exame um tipo de vestibular para a Escola Politécnica de Zurique. E depois se tornou esse cientista, talvez entre os 2, 3 mais renomados na história da humanidade, não é verdade? De uma situação desafiadora, que poderíamos olhar humanamente e dizer: esse está destinado ao fracasso, para uma experiência de vida futura que impactou a humanidade toda. A questão do fracasso é algo com o qual nós vivemos a todo instante em nossas vidas, e nem sempre temos um relacionamento fácil com isto, e nós precisamos saber lidar com isto, porque está aí, e precisamos aprender a lidar do ponto de vista das Escrituras Sagradas e da forma como Deus olha nossa caminhada e a questão do fracasso. E quando nós olhamos esse texto da palavra de Deus nesta noite, sobre Pedro e Jesus Cristo, e particularmente sobre Cristo e a sua prisão, sofrimento, nós somos levados a olhar o fracasso na forma bíblica com a seguinte perspectiva: cresça com o fracasso. Cresça com o fracasso. Pedro cresceu com o fracasso. Fracasso faz parte do seu mundo, do meu mundo, do mundo em que vivemos. Faz parte das nossas projetos realistas, o despreparo para projetos que nós queremos abraçar. E aí realmente
somos medidos como fracassados porque não temos uma visão realista, madura e sábia dos projetos que abraçamos. Conheço tantas pessoas assim, você talvez conhece também, e são constantes fracassados. Mas por quê? São totalmente imprudentes e despreparados com relação ao que se propõe a fazer. Um outro erro é conceber o fracasso, o pecar, inclusive falhar por causa do pecado, e então cair num fracasso, como uma possibilidade aceitável. Isso é uma acomodação com o mal, uma acomodação com fazer o erro, e até espiritualizando quem sabe, isso aí nós erramos mesmo, somos pecadores, e até adicionando quem sabe, aí Deus perdoa, etc. E um grande perigo é quando nós vivemos com a verdade que o fracasso faz parte do nosso mundo, é adotarmos ou termos uma atitude derrotista. E então temos uma experiência marcante, se torna então formativa, e nós então simplesmente nos batizamos a nós mesmos como pessoas que não podem fazer, ou que as situações nunca dão certo, e estamos sempre com aquela expressão, atitude derrotista. Fracasso faz parte do seu mundo, do mundo humano, mas não pode se tornar uma motivação, uma justificativa para uma atitude derrotista, uma visão derrotista da vida. A realidade existencial nossa, enquanto caminhamos nesse mundo, diante da verdade de que o fracasso faz parte do mundo humano, é atentar, buscar realizar, sabendo que há a possibilidade do fracassar, e não nos tornarmos totalmente surpresos e apanhados com tanta surpresa que até talvez nos tornamos derrotistas e ficamos marcados e não tentamos mais nada. Precisamos sair para a vida em projetos que são viáveis, projetos que são sábios, sabendo que podemos enfrentar fracassos no caminho e não ficarmos decepcionados conosco mesmo, ou talvez com Deus até, de forma que não queremos fazer mais nada. Crescendo com o fracasso é algo que passa primeiro por este reconhecimento que fracasso faz parte do seu mundo. O fracasso é comumente precedido do orgulho. Preste bem atenção, cuidado com isto. Muitos fracassos vêm do orgulho e da arrogância. Nós precisamos crescer com o fracasso, mas temos que olhar e entendê-lo bem. Faz parte do nosso mundo, sim, mas cuidado. Há muitos fracassos que são precedidos do orgulho e da arrogância. Primeiro, começa com a supervalorização de si mesmo. Pensamos sobre nós mesmos mais do que somos. Ou gostamos de afirmar tanto que nós somos o que nós somos, que nós começamos a crer que nós somos invencíveis naquela questão, naquele aspecto. E aí nós começamos a armar a possibilidade de cairmos um dia. Excesso de confiança pode surgir, e vem então o despreparo, porque nós achamos que nós podemos todas as coisas. O orgulho e a arrogância. Vem também uma visão irrealista, porque nós achamos que comigo ninguém pode, nada pode comigo, posso todas as coisas. Me lembro uma vez uma pessoa, anos atrás, que eu estava procurando levar a Cristo, trabalhando, uma vida empresarial, tinha uma visão muito materialista da vida, chegou a se interessar pelo Evangelho, tive um relacionamento por algum tempo com ele, de amizade, procurando partilhar o Evangelho. Ele até foi um admirador da possibilidade de caminhar com o Evangelho, etc., mas nunca realmente conseguiu chegar à conversão. Mas ouvi muito dele, muitas vezes. Eu sempre atingi todos os meus objetivos na vida. Muitas vezes ouvi isso dele. E eu me lembro que ele estava por volta de 40 anos de idade, então ele tinha algumas coisas, disse que vendeu tudo, pegou o dinheiro que tinha, e naqueles dias o grande passo para aquilo que os franceses chamam de novo riche, o novo rico, era ir morar em Miami, e lá foi ele também.
e me disse, eu planejei desde o começo da minha vida profissional, que aos 40 anos de idade eu ia me aposentar. Aí ele para Miami, viver com o que tinha, ser mais um desses brasileiros bacanas que moram em Miami. Não deu 2 anos, estava de volta, para começar do zero. Sempre atingindo meus objetivos. Cuidado, o fracasso é comumente precedido do orgulho, confiança no poder humano, e não nossa dependência humilde de Deus, traz arrogância e prepara a armadilha para a nossa queda. E começamos a caminhar de forma imprudente, porque achamos que podemos, e mais cedo ou mais tarde somos apanhados em alguma curva da vida. Crescendo com o fracasso, reconhecer que é parte da nossa existência, da nossa vida, da nossa familiaridade, é também algo que precisamos olhar, lembrando que o orgulho pode nos levar ao fracasso, mas lembre-se, você nunca será o mesmo depois do fracasso. Essa é a grande sabedoria da vida. Você nunca será mais o mesmo depois do fracasso. O fracasso é uma daquelas experiências marcantes. É uma daquelas experiências que pontuam as nossas vidas. Temos diversos tipos de experiência que marcam, não é verdade? Momentos chaves da nossa vida, marcam a nossa história. Essas experiências todas têm um impacto em nós. Assim também é o fracasso. Ou nós saímos daquela experiência marcante, no caso o fracasso, melhores ou piores. Quando você experimenta um fracasso, você não será mais o mesmo depois. Ou você sairá melhor ou pior. Igual não fica. Um impacto tem na sua vida, na sua pessoa, no seu espírito. Podemos sair pior, sim. Uma experiência difícil da vida, de qualquer natureza, poderá nos tornar pior. E o fracasso é assim também. Saímos pior num fracasso ou numa outra experiência da vida, como pior, amargurados, revoltados, ou arrogantes. Enfim, poderíamos adicionar mais algumas coisas aí, amargurado, revoltado, arrogante. E aí nós temos problemas de relacionarmos conosco mesmos e também com as outras pessoas. Nos tornamos pessoas difíceis, os relacionamentos somos marcados. Por que ela é assim? Por que ele é assim? Fracasso levou à amargura, levou à revolta, levou à arrogância, ou talvez até um derrotismo. Já conviveu com uma pessoa que foi marcada pelo fracasso e se tornou derrotista? Então você conversa, há aquela palavra sempre para trás, difícil, não é? Isso não dá certo. Conhece alguém assim? O amargurado, ali, borbulhando a amargura. Há um fracasso que não foi trabalhado de forma saudável, e talvez até não se lembra mais da conexão, ou conscientemente não faz a conexão, mas a verdade é que tem amargura, ou é revoltado, ou é arrogante. Enfim, essa é uma possibilidade. Passamos por um fracasso, não saímos igual. Possibilidade número 1, saímos piores. Mas a grande notícia é que de toda a experiência de vício na vida, inclusive do fracasso, nós podemos sair melhores. Graças a Deus por isto. Se eu lido com o meu fracasso e o meu coração na presença de Deus, eu saio melhor, crescendo com o fracasso. Com Deus, eu saio melhor. Eu saio mais humilde. Eu saio mais dependente de Deus, mais crente. Se não for lidado com Deus, eu saio mais descrente também, saio pior nesse sentido, mais incrédulo. O revoltado é sempre incrédulo. Mas se eu saio melhor, porque eu atravessei com Deus, tratei com Deus o meu fracasso, eu saio mais humilde, eu saio mais dependente de Deus, minha fé sai mais forte, eu saio mais prudente, eu saio mais sábio, eu me torno uma pessoa de um relacionamento melhor comigo mesmo, e também uma pessoa de um relacionamento mais agradável com os outros, mais edificante. Você nunca mais será
o mesmo depois do fracasso. A questão é: você vai sair pior ou melhor? Pior ou melhor? Os seus fracassos na vida, aqueles especialmente que foram muito marcantes, o que eles fizeram com você? Que tipo de pessoas eles os transformaram? Você está melhor ou está pior? Aqui nós temos Pedro nesse texto que nós lemos, num fracasso daqueles de quebrar a cara mesmo. Terrível. Jesus tem andado com Pedro e mais os outros próximos, os discípulos próximos, durante uns 3 anos, ensinando e falando. E agora há um relacionamento entre eles, inclusive, muito próximos, ali de irmandade mesmo. E Jesus começa a falar que ele vai ser preso e vai ser crucificado. Ele começa a avisar, agora nós lemos aqui no texto hoje à noite, o último aviso dele, já na véspera ali. E aqui, o que ele ouve de Pedro? Jesus disse: eu vou ser preso, vocês vão me negar, vão me abandonar. Pedro não aceita essa colocação de Jesus e diz: os outros poderão fazer isso, mas eu, Pedro, jamais. Estou pronto até a morrer com o Senhor. Pedro era um impetuoso e sempre muito pronto a falar, um pouco antes de refletir, era voluntarioso na palavra e muitas vezes enfiava as mãos pelos pés. Os outros, inclusive, apontando para os amigos, os companheiros de discipulado ali, olha, esses daí sim, isso aí talvez neguem mesmo, mas não eu. E nós vamos encontrar Pedro fazendo exatamente como Jesus falou, e Pedro nega Jesus de forma contundente, 3 vezes. Ele teve a oportunidade de se redimir. Falaram uma vez: você é um deles. De jeito nenhum. Lá está Jesus na casa do sumo sacerdote sendo julgado, a multidão ali, à noite fria, alguns estão se aquecendo, observando, a maior parte é curioso, quem sabe, querendo ver o que vai se dar ali, o julgamento desse homem conhecido aí, Jesus, e Pedro está ali também, de longe, querendo saber, mas não quer ser achado como um companheiro de Jesus. Medo, quem sabe. A bravata lá atrás foi dita: eu jamais o negarei, vou morrer com o Senhor se preciso. E agora vem apenas uma serva, não é nenhum soldado, nenhuma pessoa importante, uma serva. Você é um deles. De jeito nenhum. Uma primeira vez ele tem a oportunidade de se redimir, não se redime. Insiste no ponto de que ele não nega Jesus. Uma terceira vez, os que estavam à volta e ouviram a empregada fazem o terceiro questionamento de Pedro, diz: você é um galileu, né? O sotaque dele ali, o jeito de falar. Isso era mais ou menos como dizer no Brasil: olha, você é das regiões mais lá de cima, não é? Nós percebemos. Não, de jeito nenhum. Mas Jesus havia dito a ele, ele haveria de negá-lo. E há um momento, os evangelhos narram, quando Jesus e Pedro se encontraram no olhar à distância. O Evangelho de Marcos aqui nos diz que naquele momento o sinal que Jesus havia dito aconteceu, o galo cantou. E as coisas ficaram muito claras para Pedro. Que fracasso. Que fracasso. Não foi um negar de Jesus assim por acidente. Não foi um negar mais ou menos. Foi consciente, insistente. E ele não podia fazer outra coisa a não ser chorar naquela hora. Você já foi apanhado num fracasso quando você tem vontade de chorar? Pedro chora, diz o texto. Mas nós vamos encontrar Pedro mais à frente. Jesus ressuscita. E o anjo diz o que às mulheres? Vão anunciar aos discípulos que ele ressuscitou. Anuncia aos discípulos. Mas o anjo mensageiro celestial diz também o que? Anunciem a Pedro. A maravilha da palavra nesta noite é que o nosso Deus, na sua infinita graça, é um Deus também para aquele que fracassa. É um Deus da segunda oportunidade. É um Deus que busca aquele que fracassa.
Alguém aqui nesta noite que fracassou, pecou, errou diante de Deus, não andou conforme devia andar com o Senhor, ou quem sabe inclusive enfrentou uma derrota na vida e está abatido. A graça de Deus é para você nesta noite. Vai dizer a Pedro, o Senhor, o anjo trazendo a voz do Senhor, diz: Pedro precisa de uma segunda oportunidade. Na minha graça há espaço para isto. E nós vamos conhecer a história da igreja de Jesus Cristo após a ascensão dele no livro de Atos, continuação da história dos evangelhos. E nós vamos encontrar Pedro ali exercendo uma liderança na igreja, um dos grandes líderes da igreja. Do fracasso, da negação, para ser um líder da igreja de Jesus Cristo. Crescendo com o fracasso. Alguém já disse, é preciso aprender a cair para frente. Com a graça de Deus, nós aprendemos a cair para frente e não para trás. O nosso tombo há de nos levar para frente e não para trás, na graça de Deus. Mas é preciso o quê? É preciso, em primeiro lugar, reconhecermos a necessidade, o lugar da graça. Aqui nós temos Pedro no seu choro. E depois o Senhor ressuscitado vai buscar, o Evangelho narra, não é? Vai buscá-los e conversar com eles. E finalmente Pedro é levado pela graça de Deus a ser um líder restaurado para fazer um grande ministério a serviço do Senhor. Na graça, a oportunidade do recomeço. Confessarmos diante de Deus o nosso fracasso, e onde fracassamos, com humildade, conversarmos com Deus, e ali nós encontramos perdão, ou se não foi um fracasso no sentido moral, nós encontramos força, e enfim, há sempre o recomeço na graça de Deus. Há uma nova página que Deus nos oferece. Me lembro quando eu estava na primeira série de escola, e nós tínhamos que compramos, nossos pais compraram o caderno de desenho. Uma das matérias era o desenho. E eu me lembro, eu tinha meus 6 anos, na classe ali todos tinham 6, alguns 7 anos, e eu me lembro, comecei numa aula de desenho, escutar o meu coleguinha do lado chorando. Eu fiquei impressionado que ele chorava muito, todos eram uns pequenos ali, chorando muito. E por quê? A professora veio ver o que tinha acontecido, e a tentativa dele de desenho não tinha nada a ver com nada. Ele estava frustrado com ele mesmo. A professora passou a mão nele na cabeça, disse: não há problema. Virou a página e disse: você pode começar de novo. Deus faz conosco isso em Cristo, louvado seja o Senhor. Há um recomeço. E há na graça o que também? O aprendizado. Quando encontramos com a graça, nós encontramos então na dependência de Deus, na humildade, e ali nós aprendemos. Recomeço, aprendizado. É uma experiência espiritual, existencial com o Senhor, que nos renova e nos leva para frente. Mas quando nós falamos em graça e pensamos que o fracasso é a oportunidade de crescimento que exige a graça, precisamos lembrar então que em tudo isto é preciso o caminho da humildade. A graça nós encontramos quando há em nós a humildade. A confissão, reconhecimento que fracassamos, confessamos isto, afirmamos isto, não desconversamos, não vamos cair para frente, não vamos crescer com o fracasso. O fracasso não será oportunidade de crescimento se nós não admitirmos e delinearmos o que exatamente aconteceu. Eu fracassei. Mas isto pede humildade. O encontro com a graça diante da cruz do Senhor é um encontro que só encontra quem tem humildade. Pedro chorou. Chorou amargamente. E aí então o reconhecimento, a confissão é produto da humildade, mas a humildade também leva ao reconhecimento.
Não é o momento da transferência, da racionalização, mas o reconhecimento. A minha parcela de culpa. O outro, mas a minha, o do outro vai ser tratado com Deus. Agora eu vou tratar a minha com Deus. Não sei se o outro vai tratar a dele, mas é a minha, o meu reconhecimento. Humildade encontra com a graça, mas nós sabemos que isto é algo raro, porque o comum é a racionalização, a transferência de culpa e daí por diante. Humildade para ter atitude de confissão, reconhecimento, mas humildade também, porque no encontro com a graça será preciso mudança. Não mais o que fizemos no fracasso, faremos diferente. Seja no caminho do pecado, seja num erro na vida, num projeto. Senhor, o que eu preciso mudar? Mas como vou mudar e reconhecer que eu estava errado e tinha atitudes equivocadas? O meu orgulho não permite isso. Por isso que é preciso humildade para o encontro na graça, encontrar no Senhor um novo caminho, confissão, reconhecimento, mudança e então o aprendizado das lições. Quando somos colocados diante da graça de Deus com humildade por causa do nosso fracasso, ali nós abandonamos atitudes e projetos tolos. Atitudes e projetos tolos são deixados de lado. Nós atentamos novamente de uma forma agora mais sábia com Deus. Alguém nesta noite aqui, vivendo com fracasso agora, alguém nesta noite vivendo com fracasso nesse dia de hoje, alguém aqui nesta noite vivendo com fracasso de tempos passados, isto não foi resolvido. A grande notícia da palavra de Deus, quando olhamos a ilustração do que se deu com Pedro, a ilustração da graça de Deus que está conosco, é que você pode crescer com o seu fracasso. Examine diante de Deus o seu coração e o seu propósito. Examine diante da graça de Deus com humildade. Limpe esse fracasso e no poder da graça renovadora, saia com Deus para um novo começo, um começo sábio, um começo belo, um começo saudável. Talvez mais à frente, se não hoje, você talvez vai se encontrar diante de um fracasso. Lembre-se da graça de Deus. Vá tratar com ela em humildade. E Deus vai te restaurar. Você na graça cai para frente quando fracassa. Pela graça você cai para frente. Você cresce com fracasso. O poder da graça na sua vida. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Onde há sempre um novo começo, como houve para Pedro. No meio dessa semana onde você está, você pode crescer com seus fracassos, por causa do poder da graça de Deus em Cristo. Vamos orar.